Amigos, para começar, a gente precisa entender o cenário. E ele é de um contraste brutal. De um lado, temos o mundo de Leonardo Medeiros. Aos 48 anos, ele não apenas possuía uma das maiores redes de holdings de tecnologia e venture capital do país, ele a encarnava. Era um homem de lógica gélida e precisão cirúrgica, cujas emoções eram, como ele mesmo dizia, variáveis indesejadas. Ele vivia a 500 metros acima do mundo, em sua cobertura de vidro e aço, onde gráficos complexos dançavam em telas gigantes, e a solidão era um imposto que ele pagava de bom grado pelo privilégio de estar no topo. Seu nome era sinônimo de Midas, mas ele não conseguia sequer manter a temperatura emocional de um lar. Ele havia perdido a esposa anos atrás e compensava a ausência e a culpa com trabalho-dinheiro, e o poder que ele acreditava podia mover montanhas, mas que agora ele descobriria ser inútil diante do golpe mais cruel que a vida poderia lhe dar. Do outro lado, no chão batido da realidade, estava Clara. Clara não tinha 13 anos completos e já conhecia o peso da responsabilidade de quem é a única muralha contra a fome. Ela e seu irmão Léo viviam nos arredores do rio Ágata. Sim, um nome lindo para um rio que era na verdade um esgoto a céu aberto, em um barraco tão frágil que em dias de chuva o chão de terra batida virava lama. Clara não vendia água nem flores. Ela passava os dias no lixão da cidade buscando recicláveis. O corpo franzino, as mãos calejadas, a roupa que um dia foi limpa, agora era apenas fibra e poeira. Mas em seus olhos, meu amigo, havia algo que nem a miséria conseguia tocar. Uma luz teimosa, um senso de justiça e a dignidade inabalável que vinha de quem só tem a própria honra para defender. Ela era a guardiã de uma bondade que o mundo parecia ter esquecido. Naquela terça-feira, a chuva caía fina e insistente, transformando a paisagem em um espelho sombrio. Clara empurrava seu carrinho pela margem quando o silêncio pesado da tarde foi rasgado por um som que não pertencia àquele lugar de resignação. Um choro agudo, desesperado, de pura vida em perigo. O alarme, aquele instinto que a rua ensinara a respeitar, a fez parar. O que ela encontrou era uma cena surreal de contraste. Em meio ao lodo, aos pneus velhos e aos detritos, havia um cesto de vime de design, sofisticado, forrado com seda creme e que cheirava a talco caríssimo e a desespero líquido. Dentro, aninhados como pequenos deuses de porcelana, estavam 2 anjos de guarda, 2 meninos de não mais de 6 meses, Davi e Mateus. Eram gêmeos idênticos, de cabelos loiros que pareciam ter absorvido todo o sol que a periferia não via, e olhos fechados pelo frio. Mateus estava pálido. O cesto, começando a acumular a água suja do rio, ameaçava engolir a vida frágil. A primeira reação de Clara foi a fúria pura contra a injustiça. Como alguém podia cometer um ato de tamanha crueldade? Deixar 2 pequenos pacotes de vida em um abismo de lama e abandono. Sem calcular o risco, porque a verdadeira coragem não calcula, ela largou o carrinho e saltou na vala escorregadia. O lodo gelado subiu até seus joelhos. O cesto era pesado, mas a força que só o amor de quem não tem nada a perder pode dar a impulsionou. Ela agarrou os bebês, segurando-os contra o peito. Eles eram o dobro do peso que ela, mas a vida deles naquele momento valia mais que a dela. A corrida de volta para o barraco foi uma buga implacável contra o tempo. Clara corria com os pés descalços. O único par de tênis estava com Léo. Sentindo a dureza do mundo em cada passo, os corações frágeis dos gêmeos batendo fraco contra o seu. O barraco, antes silencioso com a resignação da pobreza, agora era um ninho de urgência. Nos dias seguintes, a luta foi de sobrevivência e moralidade. Clara improvisou um berço com cobertores remendados e dividiu o último litro de leite que tinha, garantindo que os gêmeos comessem primeiro, mesmo que isso significasse que ela e Léo passassem mais um dia com o estômago roncando. Ela limpou os pequenos, notando as roupas de grife, os bodes de algodão egípcio e no pulso de Davi, uma pulseira de prata gravada com as iniciais LM, um sinal indelével de que pertenciam a um mundo de arranha-céus e frieza implacável.
Clara não os tratava como objetos caros ou um bilhete de loteria. Ela os amava com a pureza brutal de quem entende que o que importa não pode ser comprado. Ela lhes contava histórias, as mesmas que sua avó inventava para ela nos dias de fome, histórias sobre anjos que se disfarçavam de gente comum para ajudar quem precisava. Enquanto isso, no topo do Monteiro Financial Center, o abismo de desespero tinha engolido Leonardo Medeiros. Os gêmeos haviam sido levados por Vitor, seu primo e diretor financeiro, um mestre na arte da manipulação e um abutre que circulava sua fortuna. Vitor queria o controle total da holding e sabia que o desaparecimento de Davi e Mateus acionaria uma cláusula testamentária complexa, garantindo que, em caso de perda trágica dos herdeiros diretos, o controle passasse para ele, o segundo na linha sucessória. Vitor havia planejado o abandono para parecer um sequestro fracassado, mas o ato de bondade de Clara desmantelou toda a sua estratégia. Leonardo, o homem que podia mover bilhões com um clique, estava reduzido a um pai desesperado, chorando na calçada de sua própria impotência. Ele havia se fechado em uma concha de trabalho e solidão, mas agora a dor da perda o atingia com uma força que nenhuma falha corporativa jamais alcançara. Ele usou toda a sua rede de investigadores, mas Vitor era esperto e escondera bem os rastros da origem do cesto. O milagre veio, como sempre, do olhar atento de um único grão de verdade. Um dos investigadores de Leonardo, Silas, um fantasma que encontrava informações que nem o governo sabia que existiam, seguiu a pista mais improvável: o cesto de Vimy encontrado por um lixeiro. A busca levou Silas àquela beira de rio e, eventualmente, ao barraco de Clara. O choque do contraste atingiu Silas primeiro. Ele viu as paredes de taipa, o chão de terra batida e, em meio à miséria, o luxo inegável. O brilho da pulseira de prata, o tecido de seda. E viu Clara, a figura magra com a pele queimada de sol, cuidando dos bebês com uma ferocidade maternal que não se aprende em livros. Silas ligou para Leonardo. A notícia, pura e sem filtro, atingiu o milionário como um míssil. A viagem de Leonardo até a periferia foi uma descida ao inferno. O carro de luxo navegava pelas ruas esburacadas. O cheiro de esgoto e fumaça invadiu o ar-condicionado. Ele sentiu uma indignação que nunca havia sentido antes em sua vida privilegiada. Não por si, mas pela injustiça que engolia vidas como a de Clara. Quando ele viu a casinha de taipa, o choque foi profundo. Ele, o homem que vivia no topo de um edifício, onde às vezes as nuvens estavam abaixo de sua varanda, estava diante da realidade crua. Clara, ao ver o carro de luxo e o homem que descia dele com a expressão de quem perdeu tudo, sentiu um nó na garganta. Ela se levantou, os olhos firmes, porque a honra não se curva, e segurando Davi e Mateus, esperou. Leonardo parou a 2 metros dela. Viu a sujeira, o cansaço, a dignidade inabalável. E então ele viu seus filhos, vivos, aninhados no peito daquela criança. Ele estendeu a mão, tocou a face perfeita de Davi, sentiu o calor do corpo dele e desabou. As lágrimas que ele segurara por anos, a culpa pela esposa, a ausência como pai, a perda, finalmente vieram. Ali, na lama da periferia, o magnata, o gênio dos negócios, chorou como um menino perdido. "Meus filhos", ele sussurrou a voz embargada. "Vocês estão vivos por causa dela?" Clara assentiu, a pureza de sua bondade sendo a maior acusação que ele já recebera. Ela não exigiu dinheiro, não pediu nada. Apenas olhou para ele com a seriedade de quem só conhece a verdade. "Eles não podiam respirar bem, senhor. Tive que dar tudo o que tinha. A vida deles vale menos que a sua fortuna?" Ela perguntou a voz baixa, mas afiada. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. A dor era igual para todo mundo, senhor, e ele havia tentado comprar um milagre, mas um único grão de verdade vindo de uma criança pobre o havia salvo. "Eu te devo minha vida", ele conseguiu dizer. "Uma dívida que jamais poderei pagar completamente." A partir daquele momento, a vida de todos foi virada de cabeça para baixo. Leonardo, com a determinação gélida que antes dedicava a aquisições corporativas, agora a usava para proteger Clara. Ele descobriu que Vitor, o primo traidor, estava pronto para assumir o controle da empresa.
Mas a ação de Clara desmantelou toda a estratégia, expondo o vilão. Leonardo usou todo o seu poder e influência para esmagar Vítor, garantindo que ele e seus cúmplices fossem condenados a longas penas de prisão. Com a poeira assentada, uma nova vida começou. Leonardo iniciou formalmente o processo de adoção de Clara e seu irmão Léo, garantindo que eles tivessem um lar seguro, a melhor educação e que sua avó tivesse os cuidados médicos que precisava, como o magnata Ricardo Antunes fez por Sofia e Arthur por Teresa. Ele se tornou um pai de verdade. Ele aprendeu que a risada de Davi e Mateus era um som mais valioso do que qualquer relatório de lucros e que um abraço de Clara no fim de um dia cansativo tinha o poder de apagar qualquer estresse. Clara, a menina da beira do rio, provou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de se doar. Ela, que havia arriscado tudo por dois estranhos, ganhou o futuro que merecia, o de ser amada. Anos depois, Leonardo, Clara, Léo e os gêmeos estavam em um grande auditório, como o que Marcos usou para a Fundação Olhar Atento. Leonardo, agora mais presidente do conselho do que CEO implacável, estava no palco. Muitos de vocês me conheceram como um homem de negócios, ele começou. Eu acreditava que essa era a medida do sucesso. Eu estava errado. Ele olhou para seus 3 filhos. Minha vida foi salva não por um bom negócio, mas pelo olhar atento e pela coragem de uma menina. Leonardo revelou o verdadeiro legado. Ele havia transformado seu centro de tecnologia em algo muito maior. A Fundação Olhar Atento. Sim, o nome é perfeito, porque foi exatamente isso que a salvou, com a missão de transformar tragédia em propósito e proteger crianças vulneráveis. A família improvável, forjada no abandono e cimentada pelo amor incondicional de Clara, olhava para o futuro. Leonardo havia encontrado o que faltava: o amor incondicional e a capacidade de ser pai. E Clara, a menina do rio Ágata, provou que às vezes um único grão de verdade é suficiente para mudar o mundo inteiro. Clara, a mana, encontrou no luxo da mansão um contraste surreal, mas não se deslumbrou. O chão de mármore e os lustres de cristal eram apenas cenários. O que importava era a calidez que ela trazia para o ambiente, antes vazio e silencioso. A mansão de Leonardo, que antes era um símbolo de riqueza estéril, começou a pulsar com vida e risadas caóticas. Leonardo, por sua vez, estava em uma jornada de desconstrução. O CEO, que via pessoas como ativos ou passivos, agora tinha que aprender a fazer panquecas em formato de borboleta e a cantar canções de ninar que Francisca, a nova babá, só que não, lhe ensinava. Clara não o deixava esquecer de onde vinha ou de quem ele era antes do milagre. Ela, com sua curiosidade insaciável e senso de justiça afiadíssimo, tornou-se a bússola moral de Leonardo. As conversas na biblioteca, antes cheias de relatórios financeiros, agora eram sobre ética e compaixão. Papai, Clara perguntou uma noite sentada ao lado dele, o rosto iluminado pela tela de um tablet novinho, por que o senhor compra empresas que demitem as faxineiras? As faxineiras, como a Laura, são as que trabalham mais duro. A pergunta atingiu Leonardo, pois ele havia feito exatamente isso com suas empresas. Ele não tinha resposta para a simplicidade brutal da verdade. Ele percebeu que a sua busca incessante por lucros havia sido o tiro de misericórdia na vida de muitas pessoas, exatamente como ele havia esmagado a vida de Clara, mesmo que indiretamente. Clara não era uma órfã resgatada. Ela era a memória viva de sua falha. E ela o ensinou a enxergar, a olhar além do óbvio, a ver o paciente como um todo, a curar a alma. Metáforas que ele aplicou não à medicina, mas aos seus negócios. Ele matriculou Clara nas melhores escolas. A menina que mal sabia ler ou escrever, que só havia aprendido com revistas velhas encontradas no lixo, agora devorava livros. Suas habilidades de observação, antes uma ferramenta de sobrevivência na rua, agora a tornavam uma jogadora de xadrez formidável. Ela aprendia com uma rapidez que deixava os professores impressionados. Os gêmeos Davi e Mateus prosperavam no amor de Clara. Ela era a mana que cuidava deles com uma ferocidade maternal e que inventava histórias sobre anjos que se disfarçavam de gente comum.
Eles a amavam com uma intensidade que rivalizava com a do próprio pai. Eles eram a família perfeita e improvável, forjada na dor. A felicidade era uma bolha delicada, e o mundo exterior, com seus julgamentos e preconceitos, estava pronto para estourá-la. Vítor, o primo traidor, embora na prisão, usou sua influência para lançar uma campanha de difamação cruel. Ele vazou a história para a mídia sensacionalista. Milionário senil adota crianças de rua para a herança, desprezando o legado da família. O objetivo era pintar Clara como uma oportunista e Leonardo como um velho solitário e senil, sendo manipulado por uma família de golpistas profissionais. A reportagem era um veneno destilado, usando fotos antigas da miséria de Clara para provar que ela não era digna do luxo. O impacto foi um tsunami. Leonardo sentiu o golpe, mas desta vez ele não estava sozinho. Ele tinha Clara e a verdade pura ao seu lado. Clara, a menina que sabia o que era a vergonha da pobreza, sentiu o medo. Mas Leonardo a encarou com o olhar firme de quem se cansou de ser covarde. Clara, ele disse, as pessoas como Vítor não te odeiam porque você é pobre. Elas te odeiam porque você é de verdade, e a sua verdade expõe a mentira deles. Se você se calar agora, você está dizendo que eles venceram. Leonardo decidiu que a batalha final não seria travada nos tribunais, mas aos olhos de milhões. Ele convocou uma entrevista exclusiva e ao vivo com a jornalista investigativa mais temida do país, Renata Cruz. O estúdio de TV era um ambiente frio e artificial, o contraste perfeito com a calidez que ele havia encontrado em Clara. Leonardo sentou-se. Sua vulnerabilidade era sua arma. Ele não negou a história. Ele a cooptou. A mentira de Vítor, ele começou, a voz firme e clara. Por mais vil que seja, me deu uma última e grande ideia. Em homenagem à minha filha Clara, que me resgatou do meu próprio abismo e me ensinou o que é a honra, eu anuncio esta noite que o primeiro e maior projeto da minha fundação será a construção do Centro de Educação Clara Silva, um centro de excelência em educação para comunidades carentes, focado em descobrir e nutrir os talentos únicos de cada criança. Transformaremos a mentira dele na maior obra de amor da minha vida. Ele venceu a guerra não se defendendo, mas construindo algo infinitamente maior e mais nobre. Vítor, na prisão, assistiu à sua própria destruição, vendo sua ganância transformada em propósito. 5 anos depois, a Fundação Olhar Atento, cujo centro Clara Silva era a joia da coroa, florescia. Centenas de crianças encontravam ali o que Clara havia sonhado. Um lugar onde o conhecimento não é privilégio, mas herança e direito. A família Albuquerque Silva, Leonardo, Clara, Léo, Davi e Mateus, havia se tornado um exemplo de como o amor pode transcender diferenças sociais e como a fé pode mover não apenas montanhas, mas corações humanos. Clara, agora com 17 anos, era uma jovem vibrante e incrivelmente inteligente, estudando para ser uma engenheira ambiental que usaria seu conhecimento para proteger o mundo que amava. Léo, seu irmão, estava na faculdade, cursando direito para defender os mais fracos. Os gêmeos, Davi e Mateus, viam em Clara a mana que os havia chamado de volta à vida e que era a guardiã de seu coração. Em uma tarde ensolarada no jardim da mansão, Clara sentou-se com Leonardo ao lado da árvore que eles haviam plantado juntos no primeiro dia, um símbolo de raízes e novos começos. Papai, Clara disse, tocando o tronco áspero, ainda me parece um sonho. Eu estava dormindo na beira do rio achando que minha vida tinha acabado. E agora... Agora, Leonardo completou beijando sua testa, você tem uma família. A família que eu sempre sonhei ter. Ele olhou para os filhos que corriam no gramado, para a casa cheia de vida e risos. Ele, o homem que estava perdido em seu próprio império, agora era o patriarca de uma família vasta, unida não por sangue, mas por um milagre nascido do amor. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não vinha de controlar empresas, mas de usar esses recursos para transformar vidas, e que a maior fortuna que se pode ter é a capacidade de amar de verdade. O milagre tinha nome, Clara, e ela provou que alguns milagres não acontecem apenas uma vez. Alguns milagres se tornam eternos,
passando de coração para coração, de vida para vida, criando uma corrente inquebrável de amor que pode literalmente transformar o mundo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu espero você na próxima história, que certamente terá emoção e reviravoltas. Até mais.